Eu tô um pouco desanimada, um pouco triste, mas eu sinto que é assim que eu me sinto a maior parte do tempo quando eu tô aqui, infelizmente. Oi, gente. E aí? Bem-vindos ao meu canal. Bom, o nome do canal é o nome do meu blog. Eu atualmente viajo o mundo sempre que eu posso. Compartilho com vocês os meus interesses, coisas, partes da viagem, o tipo de turismo que eu gosto de fazer, coisas misteriosas, um pouco sobre arqueologia, que foi o curso que eu fiz na faculdade, que inclusive eu fiz aqui em Portugal. E é isso, gente. Sejam muito bem-vindos e se inscrevam, por favor. Porque eu tô indo embora de Portugal depois de 6 anos morando aqui e eu vou tentar falar da forma mais clara possível, sempre querendo dizer que essa foi a minha experiência, cada um tem a própria experiência, isso é muito importante de falar. Não tem como eu mudar a minha experiência e a minha própria interpretação, então foi assim que eu interpretei todos esses anos que eu morei aqui. E é isso, vamos lá. Gente, primeiro, como é que eu vim parar em Portugal? Eu tinha 19 anos, eu tava fazendo faculdade de Direito no Brasil. Eu tinha um relacionamento, eu terminei esse relacionamento e descobri que o direito não era muito bem o que eu queria. Um dia eu posso contar essa história melhor, mas eu sempre gostei muito de mistério, eu queria ser delegada na delegacia de homicídio. Consegui um estágio na delegacia de homicídio e eu descobri que não era bem o que eu queria, enfim. E no terceiro ano, um dos cursos que eu queria fazer era arqueologia, era direito e arqueologia. Mas assim, a maioria das pessoas, tirando minha mãe e meu pai, curiosamente, todo mundo falava que eu não devia fazer, que eu ia morrer de fome, blá 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 blá. Aquelas coisas da sociedade. Então eu fiquei, não, é melhor eu fazer direito mesmo, é mais garantido, blá blá blá, e eu acho que eu vou gostar. Eu sempre quis fazer direito. E aí eu fazendo direito, eu sabia que eu queria fazer intercâmbio, e eu vi que em Portugal era muito fácil, então eu já sabia algumas pessoas que tinham feito intercâmbio aqui, e eu já tava preparando tudo para fazer um intercâmbio de direito. No direito aqui em Portugal por 6 meses. Só que aí eu vi que dava para fazer a faculdade inteira aqui com o Enem. E eu fui lá e me inscrevi. Sem saber o que ia dar, passou alguns meses e eu descobri que eu tinha passado. E aí eu simplesmente vim. E quando eu vim fazer a faculdade de arqueologia na Universidade do Porto. E assim que eu cheguei, morar em Portugal foi um choque. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a cultura e o choque cultural que é. Porque eu sou de Minas Gerais. Eu não tô aqui pra fazer julgamentos de valor. Eu tenho a minha própria opinião, mas tem algumas coisas que eu acho que não cabe a mim falar porque não acho que caiba a mim. Minas Gerais é um estado do Brasil que é conhecido pela doçura. As pessoas são muito doces, muito receptivas. As pessoas falam com você na rua, te cumprimentam sem te conhecer. Estão dispostas a te ajudar, tem um jeito muito doce de se comunicar. Algumas pessoas acham isso ruim e outras pessoas acham bom. Eu particularmente, é uma coisa que eu admiro muito em Minas e no Brasil em geral, assim, das pessoas que eu conheço, dos lugares que eu já fui. Só que quando você chega em Portugal, as pessoas são mais fechadas, aparentemente. Elas têm um jeito mais grosso, que depois a gente descobre que não é grosseria, tipo, não é pessoal, não é nada disso. É o jeito deles mais direto, mais fechado de ser, e é o jeito deles de ser. Eu descobri isso. Mas tá tudo bem também, porque de outro lado, assim que eu cheguei, eu percebi que eles eram muito... Pelo menos no meu círculo, tá? No meu círculo de amizades que eu fiz na faculdade, porque era eu, a Júlia, outra brasileira, mas a gente fez amizade logo com 5 portugueses que a gente passou, assim, a faculdade inteira com eles. E era muito sobre... Eles não falavam mal de ninguém, eles eram bem sinceros e eu achava isso maravilhoso. Isso mudou bastante o meu jeito de ser, porque eu era de uma cidade pequena, onde falar mal da vida dos outros era uma coisa normal. E assim que eu cheguei aqui, eu percebi que eles não falavam e eu achei isso maravilhoso e mudou minha forma de ser mesmo, porque eu me identifiquei, achei maravilhoso. A gente não precisa ficar falando mal das outras pessoas, enfim. Isso foi uma parte muito boa que eu achei que me mudou e me moldou. Mas de outro lado, a xenofobia, ela existe, porque infelizmente ela tá aqui. E, tipo, Portugal é um país que recebe muitos brasileiros. E, assim, não é nossa culpa. O país abre as portas para nós. Então, recebe muitos brasileiros. E eu acho que os portugueses se sentem um pouco afobados com tantas pessoas de fora. Eu não sei, eu não sou português, eu não entendo. Eles se sentem e eles muitas vezes criticam os brasileiros. Já acharam que eu era prostituta. Já falaram pra eu não levar homem porque eu era brasileira pro apartamento que eu me mudei. Já ouvi falarem mal dos brasileiros, que eram assim, que eram assados. Já ouvi de tudo, gente. Ainda mais porque na faculdade, a maioria dos meus amigos eram portugueses. Mas eles também eram muito... Quando você conhece um português a fundo, eles são pessoas muito boas, muito
fazem de tudo pra te ajudar. Se eles gostam de você, eles gostam de você. Isso é muito legal. Então foi isso, eu fiz arqueologia na faculdade. Na época da faculdade, não era que eu amava Portugal, mas eu estava bem aqui no sentido de... não queria ir embora, eu não tinha essa pretensão de ir embora daqui. E o outro fato foi que eu passei 6 meses aqui, cheguei em 2019, em setembro de 2019. 6 meses depois começou a pandemia, então foi aquele caos. E eu tinha a opção de voltar pro Brasil, ficar lá enquanto tivesse pandemia, mas eu não quis, eu preferi ficar aqui, enfrentei a pandemia sozinha. Foi um momento bem difícil, mas também bem transformador, a gente pode conversar disso em outro vídeo. Então eu fiz a faculdade em 2023, não, no meio de 2022, eu passei 6 meses viajando. E aí eu fiquei 6 meses fora de Portugal, fui viajar, fui fazer outras coisas. E voltei pra cá com uma outra pegada já, que era de trabalhar, porque eu não trabalhava na época da minha faculdade, quem me ajudava eram os meus pais, principalmente o meu pai. Então, tipo, eu não trabalhava, e aí depois eu voltei já com uma pretensão de trabalhar, né? De, tipo, porque eu não tinha uma pretensão de ir embora de Portugal, queria estar aqui um tempo, porque eu já tava gostando dessa ideia de ficar viajando mais tempo e depois voltar pra descansar, porque você fica cansada depois de viajar muito. E aí eu falei, tá, vou arrumar um trabalho. Só que aí, gente, a realidade, eu acho que isso é o mais importante desse vídeo, a realidade entre você estar em Portugal estudando, numa condição em que você não tem que arcar com as suas próprias despesas e tal, mesmo que seja perrengue, que eu passava muito perrengue por estar sem dinheiro, porque é euro e o meu pai me mandava dinheiro em real, é completamente de você estar trabalhando, porque a realidade do trabalho pra mim foi muito difícil. O primeiro momento eu trabalho num hostel, que eu era recepcionista, mas o meu chefe me fazia fazer tudo. Eu não entendia muito essa questão da exploração, então eu fazia tudo. No final ele tava... o hostel era fechado à noite, eu tava passando roupa de madrugada num hostel, numa salinha. Eu fiz uma denúncia contra ele. Foi um caos, eu ganhei uma indenização com isso também. Depois a gente pode contar melhor essa história. E aí eu fui descobrindo como é que era. Beleza, depois disso eu pedi demissão, né? Fui viajar de novo. Aí eu passei alguns meses viajando, depois eu fui pro Brasil, fiquei 3 meses lá. E eu decidi voltar porque ia fazer 5 anos, eu tinha minha cidadania e tal. Eu poderia tirar minha cidadania, depois resolver minha vida, porque eu ainda também não tava planejando ficar no Brasil muito tempo, eu queria viajar, ainda quero, minha prioridade máxima é viajar o mundo. E voltei, consegui outro emprego, explorada de novo, pedi demissão rapidamente, eu acho que eu fiquei lá 2 meses no máximo. Consegui um outro emprego, e eu consegui esse emprego e foi maravilhoso, foi o melhor emprego que eu já tive. Eu trabalhava só na recepção, era um emprego super tranquilo, as pessoas eram maravilhosas, o hostel era incrível, lá no centro de Lisboa. Passei 6 meses lá, mas já tava cansada de novo, fui viajar, passei 4 meses viajando, e agora estou eu aqui de novo em Portugal, porque eu preciso tirar minha cidadania. E já com uma coisa muito clara de que esses meses aqui que eu estou aqui pra resolver isso são meus últimos meses em Portugal, e depois disso eu não vou voltar mais, vou voltar pra pegar a cidadania e pronto, e não pretendo morar aqui de novo, por vários motivos. A gente já comentou alguns aqui nesse vídeo, mas eu acho que principalmente porque hoje em dia, estando num lugar em que você trabalha, né, tipo, estando numa posição que você trabalha, não mais estuda, é muito... A questão de ser imigrante pesa muito. Os aluguéis, né, as rendas que eles chamam aqui, das casas, são absurdamente caras. Então, você tem um salário que, em Portugal, que gira em torno aí dos... entre 800 e pouco até 1.200, mais ou menos. Você vai pagar, dependendo de onde você estiver, muito caro de aluguel. Em Lisboa eu pagava 500 euros quase. No Porto eu paguei 400 no último apartamento que eu morava, que era um apartamento incrível, mas que era caríssimo, né? Aqui eu tô trabalhando, mas eu tô como bem no norte do país, no meio do nada, eles dão acomodação, né? Até porque senão eles não conseguem pessoas pra trabalhar. Mas assim, aí eu tô no motorhome, que é uma gracinha, que eu adoro, mas é isso, você tá isolado, você não tá, tipo, perto dos seus amigos, você não tá nada, você tá isolado, né? Que às vezes pra mim é bom também, eu gosto de ficar sozinha, mas tem esse ponto aí. Então, se você for pra outras cidades, o aluguel pode ser mais barato, realmente, isso é bom.
Só que é isso, você fica isolado, dependendo da sua idade, não é isso que você quer. Eu tenho 25 anos, então você quer uma coisa mais social, às vezes, é normal. Então isso pega muito o salário. A sensação que eu tenho aqui é que o dinheiro tá sempre acabando, porque você recebe em euro, mas tudo é caro. Então fica difícil. Tipo assim, eu tava viajando na Ásia agora, e aí como que na Ásia rende o dinheiro, até no Brasil mesmo, porque aqui é euro, é uma das moedas mais caras do mundo, então é difícil, é complicado. A segunda coisa é essa sensação, eu tenho uma sensação recorrentemente de que quando eu abro minha boca, eu sei que eles vão saber que eu sou brasileira e vai ter algum tipo de reação negativa. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode. Eu acho que não. Não acho que seja. Nossa, quantos portugueses foram maravilhosos comigo. Não é isso o ponto. Eles estão cansados e eu não posso opinar muito sobre isso, porque eu não sou portuguesa, então eu não sei, mas eu sinto o tempo inteiro, isso já tá internalizado em mim, eu já percebo isso, que eu abro a boca, eu mostro que eu sou brasileira, eu já sinto que vai ter uma retaliação, que é tão diferente quando você viaja, porque você é visto como, você é brasileiro, meu Deus, isso é incrível, entendeu? E outros lugares do mundo, então é muito diferente, a gente não vem com essa expectativa achando que aqui na Europa você vai falar que é brasileiro, eles vão achar o máximo, porque geralmente não é, principalmente em Portugal, que tem muitos brasileiros, é a maior comunidade brasileira fora do Brasil no mundo, então é isso. A outra coisa, pra mim, pesa muito o clima. Eu sei que todos falam que o clima de Portugal é melhor, e realmente é mais ameno, não é tão frio, mas é frio, gente. E aí você tem poucos meses de verão, que mesmo assim a noite é frio e que chove, às vezes. E aí depois, frio. Isso pra mim realmente eu não me vejo morando mais tempo num lugar que é frio o ano todo, porque eu não combino com frio, eu não gosto de sentir frio. Descobri isso aqui. Eu também sinto que, por exemplo, eu não quero trabalhar com arqueologia especificamente. Eu adoro falar sobre arqueologia aqui no canal, mas eu não quero escavar, eu não quero ter esse trabalho mais presencial. E mesmo as pessoas que têm, geralmente recebem o mesmo que eu trabalhando num hostel, por exemplo. Mas o meu ponto principal é que eu não gosto de... Eu não vejo muito o futuro, eu vejo que a gente trabalha muito aqui. E, por exemplo, eu quero ser nômade digital, eu já ganho algum tipo de dinheiro com a internet. Não compensa, tipo, é melhor você ir pra um país em que a moeda tenha menos peso, mas que você tenha uma melhor qualidade de vida, porque você ganha numa moeda mais alta do que ficar... Na minha opinião, tá, gente? Do que ficar aqui na Europa, por exemplo, e gastando muito dinheiro, tendo uma qualidade de vida menor. Pra mim não compensa, entendeu? Eu tenho uma qualidade de vida melhor quando eu tô fora da Europa, de Portugal. E é isso, gente. Eu acho que esses são os pontos principais que estão me fazendo querer ver que realmente eu cheguei no meu limite, que é hora de ir embora. Eu queria dizer que eu sou muito grata a Portugal e aos portugueses em geral terem esse país aqui, por eu ter vindo e ter mudado a minha vida de várias formas. Eu vim sozinha, já tem 6 anos que eu tô nessa, muita coisa aconteceu, foram muitas pessoas maravilhosas que eu conheci, amores, viagem, mas eu acho que tá na hora de ir embora. E se você tem o sonho de morar em Portugal e esse realmente é o seu sonho, eu apoio o seu sonho. Queria dizer que se vocês tiverem algum tipo de dúvida, podem pôr aí nos comentários que eu vou responder. Eu tô um pouco desanimada, um pouco triste, mas eu sinto que é assim que eu me sinto a maior parte do tempo quando eu tô aqui, infelizmente. Isso é algo que eu percebi. E é isso, gente. Beijo, obrigada por assistirem.